E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Feliz Dia dos Pais para todo mundo que é pai. E é isso. Acho que hoje a gente está com um pouquinho menos de gente, mas tudo bem. A gente vai deixar isso na internet para você dar uma assistida. E a gente tem a presença da ilustre Denise aqui, que eu vou pedir para começar orando, Denise. Pode orar para a gente, por favor? Sim. Senhor Deus, muito obrigada por esse dia, Pai, e por ser o nosso Pai Celeste, nosso Abba. Obrigada, Paizinho, porque o Senhor nos concedeu vida e vida em abundância através de Jesus, Pai. E obrigada, Pai, pela vida de cada irmão da Vida Nova, Senhor, porque somos irmãos por causa do teu sangue, Pai, sangue de Jesus. E Pai, abençoa, Senhor, essa aula, que o Senhor derrame a tua unção sobre o teu servo e que a tua palavra, Pai, venha nos alimentar mais uma vez. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Denise. Muitíssimo obrigado. Então vamos começar aqui, ó. Eu montei um PowerPoint, tá? Eu apliquei muitas das coisas que a gente aprendeu no curso de PowerPoint. Não sei se vai ser... Espero deixar o Daniel aí orgulhoso. Mas vamos lá, deixa eu ver aqui só. Vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo o slide, Denise? Sim, estamos vendo. Tá vendo, né? Então tá bom. Então vamos lá. Ó, hoje a gente vai tratar Ficou bonito, hein? Obrigado, hein, gente. Hoje a gente vai tratar... Mas vocês estão vendo ele grande, né? Não tá na versão pequena. Tá, sim. Você Tá tem que na... colocar modo apresentação. Clica apresentação. Ah, tá. Então não foi. Peraí, que tá esquisito aqui, então. Pronto. Acho que agora foi, né? Grande. Agora tá legal. Tá, então vamos lá. Hoje a gente vai falar de 5 livros. Então, eu tomei a liberdade de nomear essa aula de a aula milagrosa, porque nós vamos tratar 5 livros em 1 hora. Eu acho que é um feito bem difícil, tá? Mas vai dar tudo certo, eu acredito que vai dar tudo certo. E é uma temática muito interessante, que a gente vai ler um pouquinho, e no final eu vou fazer uma conclusão da temática, que é muito importante. Muitas vezes a gente acha que, por estarmos vivendo numa época do Novo Testamento, é um assunto que não é mais tão relevante, mas na verdade é muito relevante sim, mas está em uma nova roupagem, através de uma nova aliança que foi feita, tá? Então, vamos lá. Deixa eu falar um pouquinho para vocês, ó. Aqui está uma linha cronológica aqui de todos os nossos profetas, tá? Então, vocês vão ver que tem bastante. Como vocês já sabem, o Reino do Norte caiu antes do Reino do Sul. Então, o Reino de Israel caiu para a Síria antes de cair para o Reino de Judá, né? Para a Babilônia, que foi depois. Então, por isso que tem muito menos profeta para o Reino do Norte do que para o Reino do Sul, porque teve muito menos tempo também, tá? Mas os profetas que nós vamos estudar hoje estão aqui, tá? Então, Amós, Obadias, Miqueias, Naum e Sofonias. Então, esses profetas, eles são considerados os profetas menores, tá? Mas não é menor porque tem menos importância, mas é porque é menor porque realmente tem muito menos conteúdo se comparado com o livro de Isaías, com o livro de Jeremias e os profetas maiores. Mas a temática está sempre aí muito importante. Por quê? Eu gostei muito do que a pastora falou hoje. A pastora falou assim, ó, eles não estavam cometendo... Não é porque a situação estava ruim que as pessoas estavam cometendo coisas ruins. É porque as pessoas tinham um coração pecaminoso, por isso que a situação estava ruim. Então, realmente, existe algo intrínseco ao homem que faz o homem trazer o caos para este mundo, que é o pecado, né? Então, é por isso que os profetas eles têm um papel tão importante, porque cada vez mais
o pessoal se desviava de Deus. Então precisava de alguém para falar assim, ó, gente, vocês estão indo para o caminho errado, hein? E assim como a pastora falou, quando as pessoas começavam a ir para o caminho errado, muitas vezes, tá? Eles faziam isso em nome de Deus. Eles colocavam Deus no meio e só traziam uma ilusão cada vez maior no coração deles. E eles achavam que, ó, não, calma aí, a gente está fazendo o holocausto, a gente está comemorando as datas festivas, a gente está fazendo tudo que Deus está pedindo. Claro que Deus vai abençoar. Mas ao mesmo tempo eles iam lá, oprimiam os mais pobres, roubavam, cobiçavam. Então isso gerava uma ilusão muito grande no coração desse povo. Falou assim, não, a gente está seguindo a Deus sim, mas quando na verdade eles só tinham a ilusão de que estavam seguindo a Deus, tá? Então, por isso que os profetas são tão importantes, porque eles vão falar, eles vão fazer um diagnóstico de como está o coração do povo e vai também trazer a solução, que é o arrependimento, né? Igual o Tauê falou na semana passada. Mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre os livros, tá? Eu tentei fazer um apunhadinho aqui de tudo, mas vamos começar falando um pouquinho de Amós, tá? Amós, ele falou para o povo de Israel, para o Reino do Norte, né? E ele, cara, ele falava que ele era só um criador de gado, mas ele tinha um poder tão grande, ele era tão poeta, ele escrevia tão bem, que eu acho que é um dos livros mais bem escritos do Antigo Testamento, de como ele pensou, de como ele escreveu tudo. Porque como ele começa? Ele vai começar falando dos povos vizinhos, vai falar assim, ó, gente, vocês de Edom, vocês de Damasco, e vai começar a dar um julgamento para cada um desses povos vizinhos. E eu acho que eu já preguei isso uma vez. E o que acontecia? O povo de Israel ficava batendo palma, falando, isso aí, Amós, traz o julgamento em cima do povo de Edom mesmo, eles merecem. Aí depois Amós ia lá e falava de Damasco, falava assim, isso aí, parabéns, parabéns, muito bem, Amós, tem que falar deles mesmo, porque eles são os pecadores. E cada vez ia chegando mais perto, cada vez ia chegando mais perto, até que Amós vai falar de Judá, Israel ainda baixa uma palminha, só que um pouquinho mais de medo, assim, é isso aí, Judá tá mandando mal. Até que chega uma hora que Amós vai falar do povo de Israel. E aí ele vai pegar no calo de todo mundo. Então ele faz assim, ele vai começar do macro, vai começar a falar de todo mundo, e o povo de Israel fala assim, isso mesmo, eles merecem tudo isso. E ele vai começar a funilar, até chegar onde ele gostaria de chegar. Ele vai falar do povo de Israel. E qual que era o problema do povo de Israel? O problema era o seguinte, eles tinham quebrado a aliança, eles não estavam mais seguindo os mandamentos de Deus. Então eles cobiçavam, roubavam desejavam, né, a esposa do outro, estava com outros deuses também, com os deuses dos vizinhos, né? Então eles tinham quebrado a aliança e isso era um problema muito grande, né? E não só isso, eles não ouviam mais as repreensões. Eles estavam nem aí para nada mais. Quanto mais o profeta falava, mais eles se afogavam no pecado. Outra coisa que eles faziam muito, eu acho que esse talvez é um tema que é muito ressaltado aqui no livro de Amós, é que os ricos oprimiam os pobres. Então o que acontecia? Eles iam lá, eles davam sacrifício para Deus, ofertava lá o negócio que eles tinham que ofertar, mas no dia seguinte, eles chegavam para os oprimidos e falavam assim, mano, vocês vão ter que trabalhar. Tá vendo o sábado de vocês? Vocês não vão mais ter sábado não, cara. Porque vocês precisam trabalhar. Eu tenho o direito de ter sábado, vocês não. Vocês vão trabalhar. Porque vocês precisam gerar renda para mim. E eles oprimiam o forte, oprimiam o mais fraco. Isso é uma temática, gente, que eu sei que gera muito medo quando a gente vai falar de ação social, tal. Não é isso que eu quero entrar, mas eu queria falar que quando o fraco oprime, ou quando o forte oprime o mais fraco, é algo que Deus fica muito bravo. Tanto que, quando a gente vai lembrar da história de Davi, né? Quando Davi peca, o fato dele adulterar, ele não é tão ressaltado. Mas como que é a historinha que Natan conta? Ele fala assim, cara, tinha uma pessoa muito rica, que tinha muitas ovelhas, né?
E quando ele vai sacrificar o cordeiro porque vem uma visita, ele vai lá e rouba de quem só tem um cordeirinho. E isso deixa Deus nervoso, gente. E a opressão do forte contra o fraco é algo que nós precisamos levar com bastante seriedade. É algo que a gente precisa pensar bastante, cara, porque é algo que é uma temática que está muito no Antigo Testamento, é uma temática que aparece também no Novo Testamento, e muitas vezes a gente não dá muita bola, né? A gente acha que cristianismo é só aceitar Jesus. Mas é muito mais do que isso, tá, gente? Então eu queria falar para vocês prestarem bastante atenção nisso, né? Outra coisa que acontece também é o que eu falei. Eles acham que estão indo para o caminho certo, mas quando na verdade eles estão indo para um caminho totalmente errado. Eles achavam que seguindo a Deus, fazendo os rituais que Deus mandava, eles teriam a bênção de Deus. Eles achavam que só de fazer o que Deus pedia, né, os holocaustos, os sacrifícios, era suficiente. E isso abria brechas de se eu estou fazendo isso, tudo bem eu fazer outras coisas. Então eles se iludiam, né? É mais ou menos essa fotinha que eu tentei trazer para vocês. Eles olhavam para um lado, eles achavam que estavam olhando para Deus, mas a maneira deles viverem era para um caminho totalmente diferente para onde Deus gostaria de levá-los. Então isso é outro pecado muito ruim, né? Essa ilusão de que a gente está no caminho certo, mas quando na verdade o nosso coração está sendo um coração egoísta, gente. Então a gente consegue sim, tá? Fazer as coisas de Deus, não para Deus. A gente consegue manipular isso. A gente consegue. Os fariseus faziam isso muito bem, né? Eles vestiam uma roupagem de santos, mas quando na verdade tudo que eles, para quem ele vivia era para eles mesmos, tá? Então esse orgulho, gente, é um pecado muito perigoso. Então a gente sempre comenta, né? Quando uma pessoa ela faz algo errado, quando ela adultera, quando ela mente, quando ela faz coisas que nós sabemos que é errado, é muito fácil identificar. Mas o orgulho é algo muito difícil de ser identificado. É algo que só o Espírito Santo para revelar para nós mesmos. E é um pecado que está muito presente no povo de Israel, tá? E outro problema também que acontecia é que eles estavam passando por uma fase boa, tá? No período de Amós, eles estavam com uma sucessão com um exército forte, eles tinham algumas vitórias, tinham alianças boas também, e eles se vangloriavam muito da sua própria força, que era um perigo muito grande. Então, o que eu falei, né? Acho que eu falei em algumas aulas atrás, o povo de Israel, a força de Israel nunca era mensurada com o que eles tinham, mas sim com o Deus que eles tinham. Então, o povo de Israel nunca foi um povo militarmente forte, mas foi um Deus teologicamente muito forte. Era um povo que tinha um Deus muito poderoso. E quando eles se fortaleciam militarmente, começava a ilusão mais uma vez. Nossa, a gente está bem. A gente consegue fazer as coisas com as nossas próprias forças, né? Então, mais ou menos esse é o contexto do livro de Amós, tá? Por que Amós ele bate tão forte? Por que ele vai falar desse pessoal? É por causa disso. Ele vai falar, gente, vocês quebraram a aliança, vocês estão oprimindo os pobres, vocês não estão mais ouvindo nenhuma repreensão, vocês estão se iludindo, achando que Deus está se contentando com o que vocês estão fazendo, mas quando na verdade vocês estão fazendo o que Deus repudia, e vocês estão com uma confiança militar muito grande, o que é muito perigoso, porque até hoje, todas as vitórias que nós tivemos nunca foi porque nós somos fortes militarmente, mas sim porque nós temos um Deus, que é o Deus dos exércitos. Bom? Então, eu pensei em pegar um versículo para tentar resumir mais ou menos o que estava se passando aqui. E eu peguei aqui o capítulo de Amós 4, dos versos 1 a 2. Eu vou ler aqui para nós, tá? Ouçam esta palavra, vocês, vacas de Bazã, vacas, é uma palavra muito forte, hein? Que estão no monte de Samaria, vocês que oprimem os pobres e esmagam os necessitados e dizem aos senhores deles, tragam bebidas e vamos beber. O Senhor soberano jurou pela sua santidade.
certamente vai chegar o tempo em que serão levados com o gancho e os últimos de vocês com anzóis. Então saiba que a justiça de Deus, ela está sempre presente, tá? Até hoje, no Novo Testamento, a justiça de Deus, ela está muito presente. É que a gente normalmente faz essa divisão, né? Antigo Testamento é o Deus da ira, o Deus da justiça, o Novo Testamento é o Deus do amor, o Deus que perdoa, o Deus que ama. Mas não é bem assim, tá? Ela está parcialmente certa, mas o parcial passa longe do que é real. Então, prestemos atenção. Então, panorama geral, assim, cara, gente, estou tentando resumir o máximo possível, porque vão ser 5 livros diferentes, tá? Então, é mais ou menos isso que acontece no livro de Amós, tá? Essas são as temáticas, e é isso que Amós vai atacar, mas ao mesmo tempo que ele ataca, ele vai trazer esperança também, e eu acho que isso é uma coisa muito bonita dos profetas, praticamente todos, tá? Ele vai falar assim, vocês estão errados, Deus vai trazer a justiça, mas há de chegar um dia que Deus vai restaurar todo mundo. Então, esse é o livro de Amós. Vamos para o nosso segundo livro, que é o livro de Obadias. Tá? Aqui é um pouquinho diferente, tá? O que vai acontecer aqui. Obadias, ele não vai ser um profeta que vai pregar contra o povo de Deus, mas ele vai especificamente pregar contra o povo vizinho, que é um povo que é praticamente irmão do povo de Deus, que é o povo de Edom, tá? Então, o que acontece? Então, lá, se a gente lembrar da história de Isaac, quando ele tem 2 filhos, né? Tem Isaac e o outro é Esaú, né? Se não me engano é Esaú, eu confundo. Mas é Esaú. Então, o filho da aliança é Isaac, é Jacó. É o filho onde Deus vai escolher. Eu falei assim, ó, por aqui vai acontecer a linhagem que eu prometi para vocês. E por Esaú, Deus abençoa também, tá? Mas ele fala assim, aqui vocês não vão ser os descendentes da promessa, mas vocês serão um povo forte também. Isaac abençoa e ele se torna um povo forte, mas é um povo que ele acaba oprimindo, então ele sempre se torna um rival do povo de Israel. Então o tempo todo eles estão brigando contra o povo de Edom. Tá? E Obadias ele vai trazer uma profecia especificamente contra esse povo. Por quê? Porque quando a Babilônia vai invadir Judá, Edom fica assistindo lá, fica batendo palma, fala, isso mesmo, eles merecem. E eles ainda ajudam, eles acabam oprimindo em cima em vez de ajudar. E Obadias ele vai falar assim, vocês não deveriam ter feito isso. Vocês são praticamente um povo irmão do povo de Israel. E vocês, ao invés de ajudarem, vocês torceram para a nossa queda. E não só torceram para a nossa queda, mas como vocês também ajudaram o povo da Babilônia a concretizar a nossa queda. Então, praticamente é um povo de irmãos, assim, né? E Deus vai trazer justiça. Vai falar assim, ó, vocês estão sendo injustos perante Deus. Vocês cometeram muita injustiça e Deus não vai deixar passar isso batido. Tá? Então, essa história de Obadias é uma história muito bonita, sabe? E às vezes eu fico pensando, quem será que são os nossos irmãos que a gente está deixando morrer, né? Quem são as pessoas próximas de nós que a gente deveria estar ajudando, mas no fundo a gente está torcendo, falar, eles merecem se ferrar mesmo. A gente precisa pensar nessas coisas, é uma temática bem importante também. Então, o texto que eu peguei está em Obadias 1, dos versos 12 a 14, tá? É um livro curtíssimo. Então, vamos lá. Você não deveria ter olhado com satisfação o dia da desgraça de seu irmão. E foi isso que ele fez. Olhou com muita satisfação. Nem ter se alegrado com a destruição do povo de Judá. Não devia ter falado com arrogância no dia da sua aflição. Não devia ter entrado pelas portas do seu povo no dia da sua calamidade. Nem devia ter ficado alegre com o sofrimento dele no dia da sua ruína. Nem ter roubado a riqueza dele no dia da sua desgraça. Não devia ter esperado nas encruzilhadas para matar os que conseguiram escapar, nem ter entregado os sobreviventes no dia da sua aflição.
Então a gente precisa tomar muito cuidado. Eu fico pensando, nossa, quando a gente pensa, né, que as pessoas ruins precisam se ferrar, eu não sei se é isso que a Bíblia nos ensina. Eu acho que sim, nós precisamos orar pela redenção de todo mundo, pela restauração de todo o coração. A gente não precisa torcer para as pessoas queimarem no fogo do inferno, não. Porque Deus é juiz, ele vai tomar conta dessa parte. Nos foi encarregado uma outra parte, que é de ser sal e luz e trazer esperança, redenção, restauração para o mundo ao nosso redor. Tá bom? Então, esse é o livro de Obadias, é um livro um pouquinho mais curto, mas é um livro também muito importante, assim, é uma temática que dificilmente eu ouço pregações em cima do livro de Obadias, né? Mas eu acho que é uma mensagem muito relevante para nós, principalmente nessa cultura do cancelamento, nessa cultura polarizada, onde nós usamos o nome de Deus para muitas coisas que não fazem sentido, né? Então, eu já ouvi muitas vezes o pessoal falando: como pode cristão votar para esse partido? Como pode cristão votar para aquele partido? Não faz sentido algum. E não é bem assim que funcionam as coisas, gente. A gente não precisa ser polarizado. A gente precisa levar Cristo para todo mundo. A gente precisa levar o amor de Cristo para todo mundo. E a gente não é para a gente torcer para os outros se ferrarem, tá bom? Então, é uma temática, assim, acho que eu vi pouquíssimas pregações em cima, mas para o mundo de hoje, para esse polarizado que está, extremamente relevante. Então vamos para o nosso próximo livro. Livro de Miqueias, onde a pastora pregou hoje. É um livro muito importante também. O profeta Miqueias, ele vai pregar pro povo de Israel e de Judá mesmo, tá? Então, quando você vai ler, vai ter sessões que ele vai falar do povo de Israel, do povo do norte, vão ter sessões que ele vai falar para o povo de Judá. Porque assim como no livro de Amós, o povo estava cada vez mais distante de Deus. E aqui ele vai falar da idolatria. Então, talvez eles não estavam nem mais tão preocupados, pelo menos igual no livro de Amós, de pelo menos seguir os rituais. Eles já estavam mais liberais, né? Estavam com cada vez mais ídolos, fazendo cada vez mais rituais dos povos vizinhos. E não só isso, também vai ter a temática de opressão aos pobres, aos mais fracos. E aqui eu queria ressaltar também que é muito importante os reis que estavam no poder. Gente, é batata. Quando um rei é temente a Deus, o povo inteiro, por mais superficial que seja, tá? Mas eu sei que quando o rei tem um coração voltado para Deus, ele faz com que todo o povo se arrependa, ele consegue corrigir um pouquinho a angulação do desvio. Com certeza não vai corrigir 100%, mas ele consegue corrigir um pouquinho, que já faz muita diferença. E Miqueias, ele vai pegar alguns reis muito ruins, vai pegar o rei Jotão, se eu não me engano, e uma sequência de reis ruins. E o tempo todo ele vai estar falando para ele, falando, gente, voltem para Deus, se arrependam do caminho de vocês. Mas ninguém nunca ouve. E grande parte porque o rei é muito corrupto. Então, lembrando, gente, oremos pela nossa liderança, para Deus dar muita sabedoria e muito temor para nossa liderança. Porque uma vez que a liderança se desvia, que a liderança perde foco, a igreja inteira ela vai perder o foco também. Então, orem bastante, tá? Para nossa liderança. Então, um versículo que eu peguei aqui está em Miqueias 1:5. Tudo por causa da transgressão de Jacó, dos pecados da nação de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Acaso não é Samaria? Qual é o altar idólatra de Judá? Acaso não é Jerusalém? Então ele vai falar assim para as duas capitais. Está falando, vocês se desviaram. Voltem para Deus. São palavras duras de se ouvir, né? Mas é isso que Miqueias ele vai trazer, tá? Então vai trazer um arrependimento, vai atacar a idolatria do pessoal, ele vai atacar a opressão que eles estavam cometendo contra as pessoas. Então é uma temática muito importante. Eu aprendi um pouquinho sobre teologia narrativa, né?
É algo que me encantou muito e que me fez enxergar a Bíblia de uma maneira muito diferente. Então, a partir do momento que eu entendi que a minha vida faz parte de um contexto maior, faz parte do povo de Deus, eu entendi também que os pecados que eles tendiam a cair são pecados que eu tendo a cair também, tá? Então, idolatria é algo que está muito presente na minha vida, né? Pode não ser mais da maneira como era antes, mas o dinheiro, o Deus Mamon, ainda está muito presente. A promiscuidade, hoje mais do que nunca, está muito presente. Então, toda vez que a gente lê o Antigo Testamento, a gente pode aprender muito. Porque os pecados que eles caíam lá no Antigo Testamento são pecados que nós tendemos a cair até hoje. Porque a história, ela se repete. Quando a gente estuda um pouquinho mais da história, são ciclos que se repetem. Então, vamos tentar ler o Antigo Testamento não como se fossem histórias lá do passado de um Deus, que era o Deus da ira. Não tem nada a ver isso, eu nem sei quem inventou essa divisão. Mas quando nós lemos o Antigo Testamento, nós estamos lendo a nossa própria história e entendendo como o nosso Deus lida com a nossa própria história, tá? Então, vamos lá. Próximo. Agora é Naum. Ele vai ser um pouquinho específico também. Por quê? Porque ele vai falar contra um povo. Não vai falar contra o povo de Judá ou contra o povo de Israel. Ele vai falar contra o povo da Assíria. Ele vai falar assim: vocês, Assíria, cuja capital é Nínive, vocês não vão escapar dessa. Vocês não vão escapar dessa. Amós vai falar, né, que eles vão puxar pelo gancho até os últimos remanescentes do povo de Israel, né? E Deus vai usar a Síria. Vai falar assim, ó, vocês vão ser dominados pelo povo da Síria, um povo muito cruel. E eu vou usar o povo da Assíria para ensinar uma lição para vocês. Mas, ao mesmo tempo, isso mostra a soberania de Deus. Fala assim, mas Assíria, você que vai oprimir o meu povo, eu não vou deixar barato também, não. Eu vou te usar. Mas saiba que você também vai pagar o preço por que você faz. Então, acho que mais do que só falar contra a Síria, eu estava lendo alguns estudos, né? E falava muito de como Deus é soberano, né? Como Deus usa mesmo os inimigos do povo de Israel para o seu próprio propósito. E ele vai falar da Síria porque a Síria é um povo muito cruel. É um povo que, quando oprime, vai oprimir para valer. Os caras não têm medo de chegar matando todo mundo. Eles vão sair quebrando todo mundo. Então, Naum vai falar contra esse povo. E vai ler o seguinte, eu peguei aqui para vocês, tá? O Senhor decreta o seguinte a seu respeito, ó rei de Nínive. Você não terá descendentes que perpetuem o seu nome. Destruirei as imagens esculpidas e os seus ídolos de metal do templo de seus deuses. Prepararei o seu túmulo, porque você é desprezível. Assim como também vão ter profecias contra a Babilônia. Acho que Daniel vai falar um pouquinho das profecias contra a Babilônia. Porque mesmo o povo que está sendo usado como instrumento de Deus para disciplinar o povo escolhido, Deus fala assim, cara, mas não ache que você vai passar, que você vai se safar dessa. E eu vou disciplinar você também, tá? Então, Naum, ele é um pouquinho diferente, assim como Obadias. Ele não vai falar contra o povo de Israel, mas vai falar contra os povos vizinhos, tá? Obadias vai falar contra Edom e Naum vai falar contra a Síria. Então, por fim, gente, nós teremos Sofonias, que é um livro bem legal também, que vai falar sobre o povo de Deus, né? Aqui ele vai falar especificamente do povo de Judá, né? E o problema que eles passam eles estão sendo... Ele vai falar sobre os dois, desculpa, vai falar sobre os povos vizinhos e também vai falar sobre o povo prometido, né? Israel e Judá. Então ele vai falar da injustiça, da crueldade que os povos vizinhos cometem, mas ao mesmo tempo ele vai ressaltar também a crueldade e a injustiça que o próprio povo de Deus está cometendo. Então ele vai trabalhar com essa temática com os dois ao mesmo tempo, tá?
E é muito interessante, porque acho que dói muito, sabe? Quando você fala assim do outro, né? É muito mais fácil identificar o quão o outro é ruim. Mas aí quando alguém fala para você, fala assim, ah, mas você é igualzinho a ele, é um negócio que dói no coração, né? E muitas vezes os profetas usam isso. Falam assim, ó, gente, os povos vizinhos, vocês vão merecer tudo isso. Mas povo de Deus, vocês também estão merecendo, porque vocês estão vivendo a injustiça. E vão merecer, vocês vão sofrer a disciplina de Deus também. Tá? E Sofonias vai falar o seguinte, Sofonias 3:8. Por isso, esperem por mim, declara o Senhor. No dia em que eu me levantar para testemunhar, decidi ajuntar as nações, reunir os reinos e derramar minha ira sobre eles. Toda a minha impetuosa indignação. O mundo inteiro será consumido pelo fogo da minha zelosa ira. Tanto o povo que estava afastado de Deus, que não era do povo prometido, assim como o povo prometido que vivia longe de Deus. Deus vai descer a ira sobre todos esses. Então, loucura, hein? Deus não, sim, não acha que só porque nós somos o povo escolhido de Deus, que Deus não vai descer a ira sobre ele, a ira dele sobre nós, né? Tudo isso vai acontecer. Mas ele propõe um novo caminho. Mas saiba que Deus é justo. Deus sempre foi justo. Não é porque nós acreditamos em Jesus que a justiça de Deus ela deixa de existir. Não é isso, meus queridos. Então, o que eu queria falar para vocês? O que todos esses livros têm de tema em comum, tá? É que tem todos esses pecados, tá? Foram todos os pecados que foram encontrados, né, nos livros. Todos esses pecados, eles vivem dentro de nós. Nós tendemos a cometê-los o tempo todo. Mas o que esses livros vão nos falar é que a justiça de Deus vai cair sobre tudo isso. Ele não vai deixar barato. Não quer dizer que ele está fazendo vista grossa para tudo isso. Não. Vai chegar o dia do julgamento e ele vai julgar todos, extremamente todos os pecados que existem, tá? Ele não vai deixar passar nenhum. Então, essa é a temática em comum desses 5 livros, que a justiça de Deus vai acontecer. Independente se você é povo de Deus, se você não é povo de Deus, se você é povo vizinho ou se você não é povo vizinho, se você comete injustiça, Deus há de julgar. Mas aí que tem uma coisa muito bonita que acontece na justiça de Deus. E ele vai falar assim, ó, eu peguei esse livro de Sofonias, né? Então, purificarei os lábios dos povos, para que todos eles invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Então, a ira de Deus, ela não termina só na destruição. A ira de Deus vai além. Ela é a destruição, mas também a restauração. Ela acaba na restauração. E isso é o mais interessante, para mim é uma das coisas mais bonitas do nosso Deus, Jeová, é que ele não está aqui só para destruir, só para julgar, só para tacar no fogo do inferno aquilo que não vive de acordo da vontade dele. Mas ele é um Deus que está muito mais preocupado em restaurar. Tá? E não só a restauração do povo escolhido de Deus, o povo de Israel, o povo de Judá, mas ele quer restaurar todas as nações. E eu gosto muito do que um autor que eu uso bastante, o Lassol, ele vai falar o seguinte, ele vai falar aqui, ó, o Deus que é livre para ser o juiz de Israel é também gloriosamente livre para ser o seu Salvador. Essa é a visão de Deus proclamada pela profecia de Amós. Eu acho que não só no livro de Amós, mas a Bíblia toda, né? O Deus que é livre para julgar é também gloriosamente livre para ser o Salvador. E não sei por quê, tá? Mas esse é o modo pelo qual o nosso Deus opera. É assim que ele escolheu ser. E para mim é uma coisa muito bonita mesmo. E eu queria ter uma das mensagens finais que tem mais um pouquinho, tá? É te falar isso, que o nosso Deus, que é livre para ser juiz, ele é gloriosamente livre para ser o nosso Salvador.
Então tenha esperança, gente. E leve esperança também para o mundo ao seu redor. Não caia nesse jogo de polaridades, onde ou Deus está com um ou Deus está com o outro. Não, todo mundo está sem Deus, gente. Mas o nosso Deus foi gloriosamente livre para escolher ser o Salvador de todo mundo. Tá? Eu queria falar assim, agora fazer um link com o Novo Testamento, tá? Nós achamos mesmo, a divisão que a gente faz, né? É que no Antigo Testamento, nosso Deus é um Deus de ira, um Deus que vai punir, que no Novo Testamento é um Deus de amor. Na verdade, nos dois, existe um Deus de amor e um Deus de ira. Na verdade, é só um Deus de amor, porque é impossível você amar sem se irar com o que mata o seu amor, né? Então, tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento, o nosso Deus é um Deus de amor. É um Deus que se ira porque ele ama. Só que no Novo Testamento acontece uma coisa diferente. Que a ira de Deus, ela não cai sobre as pessoas, mas cai sobre Cristo. A justiça de Deus, ela se torna através de Cristo. Então, aqueles que creem em Cristo são justificados por Cristo, e eles não mais sofrerão a ira de Deus. Mas a ira de Deus está presente. Mas nós precisamos crer em Cristo. E crer em Cristo, isso que eu queria mais falar para vocês, e a coisa que eu mais tento aplicar na minha vida, é que crer em Cristo não é o mesmo que acreditar em Cristo. Que crer em Cristo não é só fazer aquela oração de que eu aceito Jesus como meu Salvador e ter a vida igualzinha como ela era antes da oração. Isso não é crer em Cristo. Crer em Cristo é confiar e acreditar que o que ele nos fala para fazer é o melhor para nós. Não só acreditar que o que ele fala é melhor, mas que nós agimos de acordo. Que nem o Marco falou hoje, eu achei muito bonito. Ele falou assim, cara, eu estava querendo buscar Deus, mas Deus estava falando para eu perdoar, mas eu não queria perdoar, até que uma hora eu falei, cara, é só esse o caminho que tem. Não tem outra coisa para fazer. Eu preciso perdoar, senão eu não vou conseguir crer em Cristo. E ele escolheu perdoar. E foi esse testemunho lindo que ele falou hoje. Foi um testemunho que eu gostei muito. Então, eu quero falar para vocês que a justiça de Deus agora é representada por Jesus Cristo. E são justificados aqueles que creem em Jesus Cristo, não só os que acreditam, não só os que fizeram a oração, mas que deixaram com que Cristo transformasse a vida deles. A oração, gente, não estou falando que a oração não é importante, mas ela é só a porta de entrada para o reino de Deus. Ainda existe uma jornada muito grande de santificação, de transformação. Isso é importantíssimo. E a pergunta que fica, mas e aí, como que a gente faz isso? Miqueias é um texto que eu achei lindo demais. E eu quero ler para vocês. Ele vai falar assim, ó. Como que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria eu oferecer holocausto de bezerros de 1 ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão? O fruto do meu corpo por causa do meu próprio pecado? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. E é isso que Deus falou para a gente fazer, gente. A gente não precisa de coisas mirabolantes, não. Não precisa de fazer o jejum de 67 dias, ou a gente não precisa entregar, falar, Deus, eu vou vender tudo que eu tenho agora, vou dar para o Senhor. Deus não quer coisas mirabolantes. Ele quer coisas simples que ele já nos falou, que é praticar justiça, amar a fidelidade e andar humildemente com o seu Deus. E tudo isso Cristo nos ensina a fazer. E tudo isso não só nos ensina, mas através do Espírito Santo, ele nos dá a possibilidade de fazermos. Eu queria terminar com isso, gente. É que a justiça de Deus é Cristo Jesus. E nós, que fomos justificados por Cristo, tudo que a gente precisa fazer é isso, praticar a justiça, amar a fidelidade e andar humildemente com o nosso Deus. E é basicamente ter a vida transformada, porque não é o nosso natural fazer tudo isso.
Mas, através do sangue de Cristo, nós conseguimos fazer isso. E esse é o nosso Deus, gente. É um Deus que é livre para ser juiz, mas é gloriosamente livre para ser o nosso Salvador. Tá bom? Então, é isso que eu queria falar para vocês. Espero que tenham gostado, gente. E eu vou terminar com uma oração. Então, Denise, quer falar alguma coisa? Luke, vocês que foram meus companheiros do dia, querem comentar alguma coisa? Acho que eu sei que a Denise está cozinhando, né? Luke, quer comentar alguma coisa? Então, se não quiser... Oh, fala aí, Luke, pode falar. Não ia comentar nada. Não. Então, beleza. Então, vamos terminar com uma oração, então, beleza? Eu vou orar para nós. Pai querido, nós agradecemos porque o Senhor é um Deus de justiça. É um Deus que nos ama e é um Deus que escolheu ser o nosso Salvador, Pai. Nós agradecemos por tudo isso, Deus. E nós pedimos para que o Senhor nos ajude a viver esse finalzinho que o livro de Miqueias nos ensina, Pai, que é fazer a justiça, ter um coração humilde e caminhar com o Senhor, Deus. Abençoe a vida de todos. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E é isso, gente. Muitíssimo obrigado, hein? Obrigada pela aula, Isaac. Foi muito boa, viu? Uma bênção. Que bom. Então é isso, gente. Valeu. Até a próxima. Obrigado pela companhia mais uma vez. Tchau, tchau. Deus abençoe. Você também. Falou, Luke. Vamos jogar mais Grand Chase depois, hein?